Estamos em contato com Antônio Flávio Testa, que é cientista político. Antônio Flávio, boa tarde. Boa tarde, é um prazer falar com você e todos os seus ouvintes. Bom, eu falava, o problema não é o número de ministérios, é a forma como se dá uma reforma ministerial, quais são os interesses, e eu queria sua avaliação em relação a isso. O próprio presidente salientou que ele conhece Ciro Nogueira há muito tempo, que ele já foi do PP e se fala da possibilidade de o presidente voltar, inclusive a disputar a reeleição exatamente pelo PP, não é? E é o mesmo partido de Arthur Lira. E aí eu queria saber como é que fica essa composição, o poder de fogo aí do governo, a força no Congresso. Olha, respondendo primeiramente àquela fala de juntar os ministérios. Desde a campanha, aquela promessa de fazer 15 ministérios apenas, se revelou apenas uma proposta política, um argumento de discurso de campanha. Não é razoável um país do nosso tamanho, uma sociedade tão complexa como a nossa, ter apenas 15 ministérios. Juntaram ministérios que não tinham a mesma missão. Talvez a maior excrescência foi a criação do Ministério da Cidadania, juntado com esporte e cultura. A gente viu no que deu. Portanto, acho que essa reforma ministerial, a ampliação dos ministérios, a voltar a ter o Ministério da Previdência e do Emprego agora, é muito importante. Nós temos aí, se considerarmos os desempregados, desocupados que estão à margem da economia, chega a mais de 30 milhões de brasileiros. A questão do emprego é vital. Resta saber se o novo ministro vai ter competência e capacidade de gerar empregos num prazo tão exíguo. E acho que a vinda do novo ministro Ciro Nogueira é muito para compensar. Havia uma discussão no Congresso que a Câmara já tinha sido contemplada com o Ministério Forte, que é a da Secretaria de Governo, e que o Senado precisava de ter um senador representando aquela casa lá no Executivo. E a vinda do Ciro Nogueira, que é um cacique, é um dos 4 caciques do PP, é significativa. Eu acho que isso aí neutraliza bastante essa composição. E o presidente Bolsonaro, muito provavelmente, terá que voltar ao PP para se candidatar novamente à presidência do país. Agora fica a discussão também que tipo de força política que o governo passa a ter. Ele tem esse apoio, uma base mais forte no Congresso, o entendimento em torno do apoio político, mas ao mesmo tempo a gente vê os parlamentares avançando muito nas várias propostas que estão em tramitação, inclusive pautas relevantes. A gente vê que o interesse político está lá colocado. Vai ter a discussão agora em relação à verba do fundão, né, o fundo para as campanhas. O presidente falou em vetar. A Ciro Nogueira talvez possa até articular melhor as negociações em torno disso, mas a gente vê os interesses políticos também nas emendas parlamentares, até na MP que definiu a privatização da Eletrobras. Tem essa força política na ingerência das pautas que são discutidas no Congresso, né? Não tem a menor dúvida. O executivo está cada vez mais, eu não gosto dessa expressão, mas está refém das articulações do parlamento. Sempre houve uma discussão de que as relações entre a Secretaria de Governo, a Secretaria-Geral e a Casa Civil tinham dificuldade de se relacionar com o Legislativo. Isso ficou muito evidente nas crises que passaram pelo início do semestre. Agora, é claro que o Legislativo terá muito mais força, né? Um ministro com capacidade de articulação e muito poder de fogo, a Casa Civil é que faz toda essa articulação transversal entre os ministérios, entre os programas de governo, que tem uma incidência direta nas próximas eleições para governadores, né, a presidente da República, e isso tudo vai fazer com que haja uma renegociação maior dentro do Congresso em relação à autonomia do Executivo. Acho que essa balança vai pesar um pouco mais para o Legislativo nesse momento, e vai ser fortalecido o Centrão. Muita gente fala que o Centrão pode levar a um descalabro maior, essa coisa do governo, mas eu não creio nisso. Eu acho que é um jogo político, é necessário você fazer essas negociações e é necessário que haja fiscalização da sociedade, dos órgãos de controle, da imprensa, para que não haja desvios na aplicação do dinheiro público. Até agora, o governo Bolsonaro vem muito bem, né? Não tem nenhuma denúncia de corrupção, nada assim significativo. E tomara que isso se mantenha. Vamos aguardar, ver como que vai ser montado as equipes, de que forma o governo vai articular essas novas políticas sociais, que são muito importantes, essas de emprego, renda,
E uma coisa que o presidente não falou, mas que é preciso alertar, é que nós temos aí, segundo o último mapa da fome, que foi publicado lá no final de abril, nós temos 19 milhões e 100 mil brasileiros passando fome. Então, você tem a pandemia, você tem o desemprego e tem a fome. Isso tudo é necessário ser tratado politicamente, mas com competência. Espero que esse novo rearranjo ministerial possa dar condições do Brasil sair dessa crise em condições melhores. A gente vê todo um esforço aí da equipe econômica, da equipe de governo, em tentar buscar recursos, por exemplo, para poder turbinar o Bolsa Família. Agora, são propostas que nem sempre têm uma receptividade boa. É o caso, por exemplo, da reforma tributária, que está criando muita polêmica, né? E o ministro pretende usar recursos que vão vir da taxação de lucros e dividendos para o Bolsa Família, que é aproveitar também a sobra garantida pela arrecadação maior, mas aí gera preocupação com relação ao ajuste fiscal. Então, tem o lado social, tem o lado econômico e tem o lado político a ser gerenciado, tudo isso ao mesmo tempo, né? É verdade. E tem que notar a inflação, né? Tem crescido o preço dos alimentos, o custo de vida no Brasil ficou muito alto recentemente, e a ajuda de custo que o governo deu durante a primeira fase da pandemia, ela foi suficiente para manter as famílias em condições de sobrevivência. Mas agora não. Agora a situação é muito, muito mais grave, porque o índice de desemprego é muito grande, as empresas se reorganizaram, você tem aí o crescimento do delivery, do teletrabalho, do home office, e a geração de emprego não vai ser mais tão fácil assim. Enquanto não houver um investimento maciço na recuperação do comércio e essa reorganização, fortalecendo as microempresas, gerando empregos que sejam sustentáveis, você terá um crescimento da crise. E, além de tudo, há uma desigualdade muito grande no Brasil em relação aos investimentos. Talvez agora a gente possa ver de que forma o governo vai priorizar as regiões mais carentes vamos dizer assim, e desconcentrar esse desespero que está nos grandes centros e fazer com que a economia regional possa florescer. Esse é um desafio muito grande e que eu espero que nesse período que falta para terminar esse governo, eles consigam reorganizar essas ações. É claro que o ministro da Economia tem um poder imenso, continua tendo muita força, mas também não depende apenas da economia nesse sentido. É preciso também que, eu sugeri até ao presidente que pensasse no Ministério da Produtividade e do Emprego, que eles têm algumas secretarias, mas não apresentaram ainda políticas efetivas, políticas eficazes para melhorar a produtividade brasileira, aumentar a capacidade produtiva, vinculados com a questão da educação, que até agora não foi prioridade do governo Bolsonaro, infelizmente, e que é necessário, principalmente na formação técnica, com essas novas formas de produção a partir da era pós-Covid, vamos dizer assim. Isso ainda não está colocado na agenda. Talvez o ministro Onyx vá ter que se esforçar bastante para poder resolver essa equação política, social e econômica. Agora, Antônio Flávio Testa, eu quero falar, daqui a pouco nós vamos até dar mais detalhes de toda essa discussão, mas em relação à ameaça que teria sido feita aí pelo ministro Braga Neto em relação às eleições de 2022, que elas não ocorreriam, como tem dito agora em algumas ocasiões até o presidente Bolsonaro, no caso de não ter o voto impresso auditável. Não é? Braga Neto negou, Arthur Lira, que teria recebido esse recado, também negou que tenha recebido, o Estadão, que divulgou a matéria, disse que mantém as informações, né, inclusive com horários, as condições em que foi feita, que foi enviada esse recado, não é? E a gente tem visto com muita frequência esse esgarçamento aí das limitações dos poderes, embates entre o executivo, o legislativo, o judiciário, o Supremo Tribunal Federal interferindo nos outros poderes e a população acompanhando e dividindo mais a população. A gente vê um aumento da polarização em função desses debates. Então, eu queria sua avaliação em relação a essa situação e especificamente em relação a essa notícia de hoje. Veja, houve o desmentido do ministro Braga Neto, depois do deputado Arthur Lira, mas há um mal-estar crescente. Nós sabemos que há uma discussão que não foi resolvida ainda, isso vem desde a eleição da Dilma com Aécio, sob a alegação de fraudes na apuração dos votos das eleições. O presidente Bolsonaro também reclamou muito, dizendo que teve mais de 6 milhões, 7 milhões de votos que foram surrupiados nas contagens. Então, não há uma crença, né, sobre a legitimidade das urnas. E essas eleições, com certeza, serão muito tensas, porque a polarização é enorme
E há um envolvimento político que eu acho desnecessário, desmedido, do próprio Tribunal Superior Eleitoral, fazendo articulações junto a partidos de oposição para discutir um novo modelo de governo, o semipresidencialismo. Então, tudo isso aí cria um mal-estar enorme. O presidente Bolsonaro realmente deu uma entrevista lá na saída do Palácio, alegando que o grupo dele, o lado dele, ele falou bem assim, o lado dele pode não concordar com os resultados das eleições se eles forem prejudicados. Ou seja, o Brasil precisa resolver esse impasse. A população já não acredita mais na legitimidade ou na garantia de que o resultado das urnas eletrônicas são legítimos. Né? A população hoje tem essa desconfiança. Eu não sei por que o governo cria esse mal-estar enorme, o governo que eu digo, o judiciário, de não fazer a votação impressa, um voto auditável. Pô, é legítimo, é um direito da população saber isso, e também neutralizaria essa polarização. Eu acho que esse é um ponto que precisa ser resolvido o mais rápido possível. Agora, quanto ao envolvimento das Forças Armadas em golpes institucionais, em quebrar a nossa estrutura política institucional, isso não tem a menor condição. As Forças Armadas não vão se envolver com isso de forma alguma. Elas vão cumprir a sua missão constitucional. O brasileiro sabe muito bem disso. As Forças Armadas ainda continuam sendo as instituições mais acreditadas da população brasileira. E dificilmente ela se envolveria em algo que fosse criar uma ruptura institucional. Ao contrário, a sua missão é manter a paz, a segurança, a garantia que a democracia funcionará. Então, eu vejo muito essas coisas como discussão político-partidária. E algumas instituições que, na minha opinião, não deveriam estar fazendo isso, estão se intrometendo demais nessa discussão e acirrando muito os ânimos. Tomara que essas coisas se acalmem. É muito provável que alguém tenha falado, deu um recado aqui, outro deu outro recado de lá, e o entendimento é editado, vamos dizer assim, e ninguém sabe o que está acontecendo. A verdade é que o Brasil precisa ter eleições legítimas, as campanhas têm que ser feitas com o máximo de lisura, né, com ética, e aí nós temos outras excrescências. A aprovação desse fundo eleitoral é uma coisa que é inacreditável. Em lugar nenhum do mundo tem esse montante. Né? Os partidos já têm o fundo partidário. Depois você cria o fundo eleitoral com o argumento de que é para garantir a democracia, é o fundo da democracia. Eu me lembro quando criaram isso lá no Congresso, o presidente da época do Congresso dizia que era o fundo da garantia, de garantir a democracia. Ora, Exatamente. você tem que garantir as eleições, isso é dever do Estado, garantir as eleições, mas não financiar partidos. Os partidos têm que buscar outras formas de financiar o seu dia a dia. Eles já têm um fundo partidário. Com certeza. É isso, nós ouvimos Antônio Flávio Testa, que é cientista político. Eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigado.